Olá pessoal, hoje nós vamos falar acerca do Regulamento Nacional de Intermediários da CBF e também falaremos acerca do contrato de representação. Eu vou deixar esse link para você, tá? Desde já você vai poder ver esse link na descrição do vídeo e também nos comentários. Por quê? Porque esse regulamento ele é bastante complexo, tá? O arquivo em PDF tem mais, salvo engano, mais de 25 folhas ou algo assim, e são muitos artigos. Se nós fôssemos falar artigo por artigo, explicar cada artigo, se levássemos 1 minuto, daria 25 minutos. Mas cada artigo poderia levar 5 minutos, vezes 25, aí você vê que são horas de explicação. O que eu fiz? Eu fiz um resumo passo a passo do regulamento. Tá? E aí nós vamos abordar aqui os principais assuntos e você terá na descrição do vídeo, para ler com mais calma, algo que te interessa de forma mais profunda, você vai poder ver o arquivo lá e analisar conforme a sua necessidade. Nós temos então o chamado intermediário, que antigamente era chamado de agente ou empresário de futebol. Hoje é chamado de intermediário, não mais empresário ou agente como nós chamávamos antigamente, ok? Como nós estamos vendo aqui, a profissão do intermediário, ela é tratada, ela é regulada no Regulamento Nacional de Intermediários da CBF. Você, estando aqui em Portugal ou no Brasil, em qualquer outro lugar, se o negócio for feito em jogador do Brasil, no Brasil, você tem que ser registrado na CBF, você estará submetido ao Regulamento Nacional brasileiro, ok? Eu trouxe aqui a definição de intermediário, você pode ler com mais calma depois, porque nós já sabemos, né, em tese aí o que é o intermediário e a quem se aplica. Ele se aplica a jogadores de futebol, aos técnicos de futebol, aos clubes que utilizem os serviços de um intermediário. Então, se você vai utilizar o serviço de intermediário, o regulamento também se aplica a você, não é somente ao intermediário, ok? Como nós estamos vendo aqui, se aplica aos jogadores e técnicos também ali naquela negociação. Por quê? Porque eles estão utilizando os serviços de um intermediário para negociar ou renegociar a celebração, alteração ou renovação de algum negócio. As negociações e renegociações referem-se ao pré-contrato e ou contrato especial de trabalho desportivo. Nós temos um vídeo específico falando sobre o contrato especial de trabalho desportivo, é assim que se chama, tá? Então nós vamos deixar o link para você aí dos artigos e dos vídeos também complementares, porque são muitos assuntos, né? Entre um jogador e um clube. O pré-contrato e ou contrato de trabalho entre o técnico de futebol e um clube, o contrato de formação desportiva, né, que é interessante também, o contrato de transferência temporária ou definitiva, contrato de transferência muito bacana de se falar sobre isso, de um jogador entre dois clubes, né, e o contrato que verse sobre o uso e exploração de direito de imagem envolvendo um jogador ou um técnico de futebol e um clube, tá? Então, a quem se aplica, nós já vimos aqui, ficou bem claro, né? Isso é só um resumo, como eu falei, eu vou falar rapidinho aqui para te trazer os pontos principais e ao mesmo tempo não ser cansativo para você. E aí eu vou deixar um link para você complementar e aí fica maravilhoso, né? Obrigatoriedade do registro do intermediário junto à CBF, isso é bem interessante, né? A obrigatoriedade do registro do intermediário. Se você quer ser intermediário, você tem que fazer o registro na CBF, não tem exceção, não tem outra hipótese. Tá? O artigo 3º do regulamento de 2020, ele trata dos princípios gerais e cogentes das atividades de intermediário. Neste artigo, tem uma determinação clara. A vedação, a utilização ou contratação, olha só, é vedado. A utilização é proibido, né? É proibida a utilização ou contratação por jogadores, técnicos e ou clubes de pessoa física ou jurídica não registrada como intermediário para a prestação de quaisquer dos serviços previstos neste regulamento. Então, você, jogador de futebol, técnico de futebol,
clube. Você não pode contratar, não deve utilizar ou contratar, não é só contratar, é utilizar também ou contratar os serviços de uma pessoa que não é registrada como intermediário para prestar esses tipos de serviços. Nós vimos que é indispensável, que é obrigatório fazer o registro e quais são os requisitos. Você tem interesse em fazer o cadastro, então, né, de intermediário junto ao CBF, quais são os requisitos? Eu trouxe para você aqui os 3 principais. A CBF exige uma documentação comprobatória do que ela chama de reputação ilibada, que deve ter o intermediário, uma reputação ilibada e um conceito inatacável. Essas são as expressões do próprio regulamento da CBF, tá? Eu até coloquei aqui que a definição de reputação ilibada e conceito inatacável pode ser relativa, né? Mas eles exigem os documentos lá para comprovar isso aqui. Então você vai realizar o seu pedido, vai fazer o seu cadastro, né? Você vai fazer o seu pedido de registro para a Diretoria de Registro, Transferência e Licenciamento da CBF, que é a DRT-CBF. E quais são os documentos? Nós temos uma lista de documentos, eu destaquei 3 aqui, são documentos pessoais, você pode ser pessoa jurídica, né, ter a sua empresa, e você pode ser pessoa física, então vai variar aí. Mas os 3 documentos principais, as certidões negativas originais referentes a distribuições criminais e civis. Aliás, certidões negativas, eu tenho um link aqui que ensina para você um vídeo sobre certidões negativas, tá? Então, certidões negativas originais referentes a distribuições criminais e civis, para verificar se você tem ações criminais ou se você responde, né, por processos criminais, ações criminais e também civis. A declaração de idoneidade validada por uma instituição financeira e a cópia de apólice de seguro de responsabilidade civil, tá? E é um seguro específico, você vai ver com mais detalhes lá no regulamento. Agora, o contrato de representação. Isso merece muita atenção. Eu vou destacar algo para você aqui. Há um grande perigo de modelos de contrato de representação disponíveis na internet. São gratuitos, é só você baixar lá, adequar. Tome muito cuidado com isso. Por quê? Eu analisei alguns contratos de representação, alguns modelos, antes de fazer esse vídeo aqui, e eu percebi que tem muitos modelos que estão em desacordo com o regulamento. Eu estou destacando aqui a obrigatoriedade de haver no contrato o compromisso relacionado, tem que ter um compromisso relacionado à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD. Olha só o que diz o artigo 12, inciso 7. Compromisso, tem que colocar lá no contrato, compromisso de reconhecer a CNRD como único e exclusivo órgão competente para dirimir eventuais questões ou disputas resultantes do contrato de representação. Então, se no contrato de representação houver alguma disputa, houver alguma questão a ser decidida, né, quem vai dirimir? Você não vai levar ao Poder Judiciário, inicialmente, né, em tese. Você não vai levar. Por quê? Por que você não vai fazer uma ação civil, uma ação comum? Porque quem vai dirimir eventuais questões ou disputas será a CNRD, único e exclusivo órgão competente. Esse compromisso de reconhecer a Câmara, a CNRD, vai estar no contrato e o artigo 12, inciso 7, diz que tem que estar no contrato este compromisso, tá? Para que, se houver alguma questão, alguma disputa, a parte não pode, então, levar para o Poder Judiciário. Tá? Conflitos de interesses, que é um tema bastante complexo, bastante importante, merece uma atenção especial. Então, de acordo com esse regulamento, o intermediário e um mesmo jogador ou técnico de futebol somente pode firmar um único contrato de representação ao longo de sua vigência. Tá? O intermediário não pode prestar serviço de intermediação ou firmar um contrato de representação com um jogador ou técnico de futebol que tenha o contrato de representação exclusiva
desde que registrado na CBF, com outro intermediário. Obviamente, a não ser que esse intermediário que tem o contrato exclusivo autorize, né? Porque aí foi autorizado. Tá? Então, olha só que tem a expressão lá registrado na CBF. Tem que ter registrado lá na CBF para que tenha a proteção, tá? Pronto, nós estamos encerrando aqui. Como eu prometi para você, eu vou disponibilizar este link deste artigo para você ler com calma. Quis te dar um resumo aqui superficial para não ficar um vídeo muito extenso, não tomar muito o seu tempo e ao mesmo tempo te dar um panorama geral aí do que te interessa, tá? Então, as disputas e a CNRD, como nós já falamos, cabe à CNRD apreciar quaisquer questões decorrentes do regulamento. Aliás, é o que deve constar no contrato de representação, como nós já falamos agora há pouco, né? E a CBF vai publicar, informar a FIFA de eventuais sanções. Eu vou trazer aqui as disposições finais. Pronto, estamos encerrando. Nós já comentamos que o regulamento repete em todo o tempo a obrigatoriedade do registro do intermediário. E eu vou fechar aqui com o artigo 42, que diz: é vedado aos clubes, então está proibindo os clubes, os técnicos e os jogadores, sob qualquer título ou pretexto, fazer uso dos serviços, tá vendo? Não necessariamente contratar, imprimir um contrato e assinar, é uso de serviços. E aí quais serviços? Todos, qualquer. É, então, vedado aos clubes, técnicos de futebol e jogadores de futebol, sob qualquer título ou pretexto, fazer uso de serviços, negociar e ou efetuar pagamentos a intermediários que não estejam registrados na CBF. Tá bem claro, né? Eu até estou ressaltando aqui essa expressão sob qualquer título ou pretexto e também a expressão negociar e ou efetuar pagamentos, porque eles estão tentando aqui inibir estratégias de negociação que sejam aí, que envolvam profissionais não registrados na CBF. Tá certo? Espero que você tenha gostado deste material, deste conteúdo. Eu trouxe para você aqui os principais pontos que estão constantes no Regulamento Nacional de Intermediários da CBF e eu vou deixar outros vídeos complementares para você. Antes que eu esqueça, nós vamos também falar do Regulamento de Portugal, da Federação Portuguesa de Futebol. Eu não vou falar aqui, nós estamos encerrando este vídeo, mas eu estou dizendo para você que nós vamos fazer um outro vídeo acerca do Regulamento de Intermediários de Portugal. Se você tem interesse nesse assunto, deixe no comentário que você tem um interesse, porque conforme a demanda está na fila, nós vamos fazer rapidamente aí, abrangendo o regulamento. Deixa eu mostrar ele aqui. Pronto, ele já está aqui, Federação Portuguesa de Futebol, Regulamento de Intermediários. Aí vamos fazer aqui um resumo, um artigo também explicativo e vamos abordar aqui os principais pontos. Se você tem interesse em conhecer esse regulamento, que inclusive é bastante interessante, deixa lá no comentário que você tem um interesse, que nós vamos publicar. E não deixe de se inscrever no canal, porque ao se inscrever no canal, você receberá as próximas publicações. Então se inscreva no canal, ative o sininho lá, porque você vai receber, você tem que ativar o sininho para você receber a notificação e ficar sabendo quando nós publicarmos aí o vídeo sobre regulamento de intermediários em se tratando de Portugal, tá certo? Curta esse vídeo se você gostou, espero ter ajudado. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que tem um interesse e até a próxima.